Glória a Deus. Bom, boa noite mais uma vez. Para quem não me conhece, sou o pastor Jason. Pode parecer que não, mas irmão do pastor Eberson, né? Somos irmãos de sangue, da mesma mãe, do mesmo pai. Um pouquinho diferente, né? Não só na fisionomia, mas também no jeito. E meu irmão está em missão, está voando como águia agora, né? Amém ou não amém? Está lá nos Estados Unidos da América. Vou dizer certo, não vou dizer como meu pai falou, mas ele está em Boston, tá? Meu pai, acho que ele errou no dia que ele pregou lá, falou errado, né? Mas não tem problema. O Eberson está lá, meu irmão, e para mim é uma alegria ver aonde Deus tem levado ele, aonde Deus tem levado essa igreja. E antes dele viajar, ele falou: mano, tem uma missão para você. Eu queria que você ministrasse no Quarta Flow. Eu falei amém, né? Então estou aqui a pedido do meu irmão mais novo, do caçula, do Eberson, como sempre, né? Fazendo favores para ele, né? Protegendo ele, como sempre, né? Desde pequeno, não muda nunca, né? Mas estou aqui, estou debaixo da autoridade dele, desta igreja, e também da autoridade do meu pai, o apóstolo Samuel. Já deixo aqui o abraço dele para vocês, para essa igreja. E o Pai me abençoou. Então, quando há bênção, tanto da igreja local quanto da nossa autoridade, não tem por que não dar errado. Vai dar certo, amém? Fala para quem está do seu lado, vai dar certo. Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez nesse lugar. Te agradecer por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus. Mas nessa noite, ó Pai, nesse culto, o nosso desejo é que a gente saia daqui diferente de como nós chegamos. Nós sabemos que a Tua vontade para nós, Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas, Senhor, nós temos um pedido aqui nessa noite: fazer o Teu nome conhecido. Nós temos um pedido aqui, ó Pai, que a Tua glória seja revelada nas nossas vidas. Senhor, nessa noite nós entregamos esse ambiente a Ti, ó Deus. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo já está nesse lugar, ó Deus. Mas sem a Tua presença, Espírito Santo, nós não somos nada. Por isso, ó Pai, nesse momento eu te peço, Espírito Santo, que esteja agora repousado sobre cada vida aqui. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe qual é o motivo da busca, o Senhor sabe qual é, sabe aquilo que os seus filhos estão buscando. Mas eu te peço, Espírito Santo, que esteja repousado agora sobre cada vida, com espírito de sabedoria e de revelação, ó Deus, para que toda palavra liberada desse altar, assim como tem sido, possa encontrar aqui, ó Pai, corações sedentos pela Tua palavra, possa encontrar corações como uma terra fértil, que vai receber a semente, e essa semente vai crescer no tempo certo, e vai dar fruto em nome de Jesus. Senhor, eu não posso, eu não quero fazer nada que seja da minha vontade. Senhor, estou aqui como um instrumento nas Tuas mãos. Eu abandono agora e deixo de lado todo o meu saber, tudo que eu tenho, para que o Teu nome seja glorificado. Aliás, Senhor, nós erguemos o Teu nome nesse lugar. O nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que está acima de toda doença, de toda cura, de toda depressão, de toda ansiedade. Nós erguemos esse nome nesse lugar, o nome de Jesus, Yeshua, a nossa salvação. Erguemos o nome de Jesus, Jeová Jireh, o Deus da provisão, de Jeová Rafá, aquele que cura, que começa a curar agora em nome de Jesus. Erguemos uma bandeira bem alta, Senhor, com Teu nome escrito, Jesus, o nome que está sobre todo nome. Não existe outro nome maior que o Seu nome. Só existe um nome em que os joelhos se dobram, que o inimigo sai em retirada, que é o nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e nós te agradecemos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vamos começar então. Primeiro eu quero, quando eu assumi o meu chamado de fato de pregar o Evangelho, eu fiz um voto com o Senhor, que aonde eu fosse, seja no Quarta Flow, seja na aldeia Lagoinha, que eu tenho ido bastante, nas aldeias por aí,
mas que aonde eu fosse, eu iria contar um pouco do que o Senhor fez na minha vida. De fato, nós não estamos aqui para me fazer conhecido, mas para fazer Jesus conhecido. Mas quando Jesus me chamou e eu aceitei de fato o meu chamado, o meu propósito, o meu voto com Ele, que aonde eu fosse, eu iria contar o meu testemunho. E talvez você olhe assim, mas poxa vida, qual é o seu testemunho, pastor Geis? Porque de fato, Pedro, meu brother, The Chosen, né? Temos 2 Jesus hoje aqui, né? Concorrência aqui, né? Mas estamos aqui, Jesus e Pedro, amém ou não amém? Judas não, está amarrado. Mas talvez você se pergunte assim, mas pastor, qual que é a sua história? Porque de fato, eu não costumo dizer que eu nasci na igreja. Porque eu nasci no hospital, amém ou não amém? Eu fico imaginando aquelas pessoas que falam assim, eu nasci na igreja, imagino tipo uma mulher dando a luz na igreja e tal, e já sacrificando, colocando no altar e tudo mais. Mas desde que eu me entendo por gente, eu estou na casa de Deus. Eu e meu irmão, a nossa vida é a casa de Deus. A nossa vida é fazer Jesus conhecido. E o Eberson sempre foi diferente de mim, né? Eu sempre fui mais tranquilo, né? Mais de boa, mais fleumático. E o Eberson sempre foi, desculpa a expressão, não é mais vida louca. Sempre foi sanguíneo, é aquele que gosta do movimento, é aquele que topa um desafio de abrir uma igreja no centro de Campo Grande, porque ele acredita que vai vir um povo que serve a Deus, amém ou não amém? E a gente sempre foi totalmente diferente. E uma das estratégias do inimigo em toda a minha vida foi colocar a timidez, colocar um medo de se expressar, porque quando pequeno eu tive trauma, e aí por muito tempo o inimigo tentou fazer com que eu não fosse uma voz profética para a nossa geração. Como vocês estão entendendo, amém? Existe alguém tímido aqui nesse lugar? Eu quero te dizer que hoje você vai sair daqui liberto. Ele pega alguém que tinha um medo de falar em público, alguém que não sabia se relacionar com ninguém, e coloca hoje para pregar para várias pessoas, para sair pelo Brasil cantando e falando sobre Jesus. Mas de fato essa é a minha vida. Sabe, durante toda a minha vida, dentro da igreja. E uma vez eu perguntei para o meu pai, falei, pai, qual que vai ser o meu testemunho um dia se eu virar pastor? Deus me livre. Se não tiver como mesmo, não tiver outro jeito mesmo. E a minha vida eu tentei ser tantas coisas, ser jogador de futebol, meu Deus, para fugir daquilo que Deus tinha preparado para mim. E eu falei, pai, qual que vai ser o meu testemunho? Porque eu acho muito massa, né, mãe, de um testemunho de um Rodolfo Abrantes, né? Que o cara era drogado, se converteu. O cara era do mal e hoje é pastor e tudo mais. Eu achava muito legal o testemunho da galera que falava assim, não, eu era alcoólatra, eu não sou mais. Eu era viciado nas drogas, Jesus me libertou. Eu ficava pensando, meu Deus, qual que vai ser o meu testemunho? Ou o cara chegar e falar assim, não, eu era corintiano, não sou mais. Amém? Tem algum corintiano aqui? Amém? Não, amém? Cadê a pastora Ivone? Acho que a libertação vai ter que ser mais um pouquinho, né? E de fato eu falo, porque a minha vida sempre foi normal, nunca fiz nada de errado. Estava dentro da igreja, mas eu não conhecia Jesus. Então hoje eu não julgo as pessoas que estão lá fora nesse momento agora, se prostituindo, se drogando. Porque tem pessoas dentro da igreja há tanto tempo que até hoje não teve encontro real com Jesus. Eu vivi a minha vida na fé dos meus pais. Eu vivia na fé deles. Eu não tinha a minha própria experiência com Deus. E sabe, deixa eu te falar, a experiência com Deus é você realmente ter um encontro real com Ele. O fato de você muitas das vezes vir na frente, chorar, babar, cair, levantar, não quer dizer que você teve um encontro real com Jesus. Quando você tem um encontro real com Jesus, quando você escuta a voz dele de verdade, a sua vida muda. Estava dentro da igreja, participava de congressos, conferências, recebia palavras proféticas,
E eu sempre queria uma palavra profética que eu seria muito rico e tudo mais. E sempre as pessoas vinham e falavam assim, você vai ser pastor, você vai ser aquilo. Eu falei, meu Deus, não tem algo novo para mim, alguma coisa diferente? Quando chegava esse preletor diferente, apóstolo Géser, e essas pessoas, esses homens de Deus que são grandes na geração, na igreja eu me escondia. Eu ia lá para o escritório, eu ficava de fundo, não queria ter relacionamento com eles, porque eu sabia que eles iam olhar para mim e falar, você vai ser pastor, você vai ser o braço direito do seu pai. Então eu me escondia, eu pensava assim, bom, eu não vou ter contato nenhum com esses homens, não vou falar nada da minha história para eles, porque se eu tiver um contato com eles, eles vão falar algo sobre mim, de alguma coisa que eu falei para eles. Então, eu sempre me mantinha o mais neutro possível, porque se eles viessem falar alguma coisa para mim, realmente era de Deus. Olha como eu vivia a minha vida. Diferente do meu irmão, que chamava os caras para ir comer pizza, andar por aí e tal, marcava churrasco, se duvidar já estava na casa deles no outro dia. Tipo isso. Enquanto ele queria estar perto, eu queria fugir. Mas Deus, Ele age de várias formas, amém? E a minha vida inteira eu estava fugindo do meu chamado, do meu ministério. Dentro da igreja, fazendo tudo certo, não estava fazendo nada de errado, obediente, casei cedo, até porque em Anastácia é difícil achar uma mulher bonita, né? Então olha o que eu achei, eu orei bastante, subi no monte, desci do monte, fiz campanha, né? Anastácia, tem alguma anastaciana aqui? É difícil, gente. Campo Grande é mais fácil de você achar, né, um varão, uma varoa valorosa. Anastácia é meio raro. E eu já era desprovido de aparência, para não falar que eu era feio mesmo, né? Eu era magro, que dava dó, como diz a música. Só tinha Jesus, gente. Não tinha mais nada. E a minha fé. E aí eu encontrei a minha esposa, quer dizer, que até então era tudo que eu queria, tudo que eu quero. Quando eu vi ela pela primeira vez em Anastácio, num ginásio, num poliesportivo, num calor do Satanás, e eu estava no pole lá com meus amigos, de repente ela entra no estádio andando com os cabelos voando para tudo qualquer lado. Naquele momento eu falei, meu Deus, achei, é ela. Aí fui para casa, orei, fiz jejum, falei para minha mãe, falei para meu pai, subi no monte, desci no monte, falei, Senhor, a minha oração sempre foi que o Senhor me dê uma mulher que seja linda, Senhor, mas que trabalhe bastante, que eu não precise trabalhar, que seja trabalhadeira, nem sei se existe essa palavra, trabalhadeira, mas de fato ela sempre trabalhou desde criança, e Deus atendeu o meu pedido. Então, meu irmão, seja específico na sua oração, amém ou não amém? Tem gente que tem alguém solteiro ou solteira aqui, amém ou não amém? Não? Não tem ninguém, meu Deus, glória a Deus, tem bastante. Então é o seguinte, você tem que orar, você tem que ser específico, minha irmã. Me dê um varão de Deus, que trabalha, que seja bonito, que Deus vai te conceder, amém ou não amém? Já minha esposa, que não era então, ela só fez a seguinte oração: Senhor, me mande um homem de Deus. Essa foi a oração dela, aí é problema dela. Então seja específico na sua oração. Mas a gente casou desde cedo não, casamos, constituímos família. E estava tudo bem na minha vida. Minha vida era uma vida normal. Não fazia nada de errado, tinha uma família bonita, tenho uma família bonita, ajudando o pai nos cultos, indo porque tinha que ir muitas das vezes, obrigado. Mas estava lá. Até que, fala para quem está do seu lado, até que. Quantos conhecem o apóstolo Samuel aqui, amém ou não amém? Provavelmente ele está assistindo, eu vou entregar eles para vocês. A gente chega lá na casa dele, nas quartas, ele está assistindo o culto. Ele não perde um quarta-flow. Você pode aplaudir pela vida dele, que ele está assistindo, com certeza. Minha esposa está aqui, não é verdade? É verdade, né, Jenny? A gente até brinca, a gente chega lá, já está lá, idolatrando o Eberson, né? Porque ele o olho dele fica brilhando lá na TV lá. E minha mãe orando, né? Que é o que ela faz o tempo todo, meu Deus.
Só que meu pai, ele sempre foi um homem de muita fé mesmo. E o meu referencial de homem de Deus, de fé. Pra você ter uma ideia, ele ergueu uma igreja lá em Anastácio, gente, para 2.000 pessoas. Na cidade não tem 2.000 pessoas. Se tiver 2.000 pessoas, é muito. Mas eu não sei o que deu nele. Um dia ele acordou e falou: vou erguer uma igreja aqui. E ele ergueu essa igreja com muita oração, sem ajuda de político nenhum. Só com oração e pessoas que realmente chegavam lá em casa e falavam: estava lá, senti de trazer, de ofertar um milheiro de tijolo e tudo mais. E assim nós construímos aquela igreja. Estamos construindo ainda. A obra é grande, a obra não para, literalmente. E meu pai sempre foi o meu referencial de homem de fé. Eu nunca vi meu pai tomar um remédio. Quando ele tinha uma dor, ele dobrava o joelho dele, orava e ele era curado. Eu nunca vi meu pai tomar uma injeção. Ele falou: não, que injeção para quê? Se eu tenho fé, eu vou orar e vai acontecer. E quantas das vezes a gente estava, eu e o Eberson pequeno, chegava o horário de almoço, 11 horas, 11h30, meio-dia, e a gente não tinha o que comer em casa. E o pai pegava a gente, colocava no meio da sala, fazia com que a gente pegasse as mãos uns dos outros e nós orávamos. E o pai orava: Senhor, se realmente o Senhor é um Deus de provisão, que o Senhor envia uma provisão. E de verdade, gente, não demorava muito, batia alguém, uma palma lá em casa, de alguém que a gente nem imaginava, e chegava e falava assim: olha, eu estava ali em casa, e eu senti de trazer esse leite, senti de trazer essa carne para vocês. Nunca nos faltou nada, porque meu pai sempre foi um homem de muita fé. Só que eu não queria aquilo para mim. É muito difícil você viver pela fé. Você sem saber como vai ser o seu amanhã. Porque quando você tem o seu trabalho, você sabe que você vai receber, dependendo do seu patrão, se for um patrão bom, que no dia tal vai cair o seu dinheiro. Mas viver pela fé não tem disso. Você é totalmente dependente de Deus. E eu falei: quando eu crescer, eu vou trabalhar, eu vou estudar, vou fazer faculdade, porque eu não quero viver da fé. Isso não é para mim. Mas meu pai sempre foi meu homem de fé, meu referencial de fé. E eu fugindo do meu chamado. Fui gerente de loja de moto e várias outras coisas. Fiz faculdade. E numa dessas, fugindo do meu chamado, do meu ministério, eu estava em casa, já casado com a minha esposa. O Vitor ainda não tinha nascido. E de repente, às 3 horas da manhã, o meu telefone toca. Naquela época não existia o WhatsApp ainda. Não que eu seja muito velho, né? Mas ainda era por mensagem, né? Mensagem de texto. Mas nesse dia o pai ligou. E para o meu pai ligar, à madrugada, ele me disse: filho, vem agora aqui em casa, me pega e me leva para o hospital, que eu estou morrendo. Naquele momento eu não conseguia entender, porque como que o meu referencial de fé, como que o homem que eu tenho, que é tudo para mim, que nunca foi para o hospital, está morrendo. Ele disse: não fala nada para sua mãe, não fala nada para ninguém, só vem e me leva para o hospital que eu estou morrendo. E eu me lembro que eu me levantei de qualquer jeito, peguei meu carro e fui até a casa dele. E esse trajeto da casa, aqui da Ana e Anastácio não é muito grande, mas o trajeto da casa dele até o hospital foi os piores dias da minha vida. Enquanto eu dirigia o máximo possível, eu olhava para o lado e eu via ele agonizando, ele estava tendo um infarto. E eu não conseguia entender, mas como que ele está morrendo? Aonde está Deus? Como que ele prega uma coisa e não está acontecendo?
E a gente chegou no hospital da cidade, e eu me lembro que eu sempre fui muito tímido, mas nesse dia eu abri o carro e saí que nem doido, batendo as portas, chamando o enfermeiro, vem ajudar meu pai, que meu pai está morrendo. E os enfermeiros vieram, pegaram meu pai, colocaram numa maca e levaram lá para dentro. E eu ainda sem entender o que estava acontecendo. E naquele momento eu sentei, que eu não podia entrar no quarto com ele, sentei ali, e eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo. Só que de repente, veio uma crise de choro na minha vida. Um choro que durante 30 anos da minha vida, eu nunca chorei. Eu sempre fui muito fechado, eu nunca chorei em público, eu nunca consegui me expressar, me abrir para as pessoas. Ninguém nunca me viu chorando. No velório do meu avô, eu não consegui chorar, porque eram traumas, coisas que estavam no meu inconsciente, que talvez eu tinha passado, que não conseguiam fazer com que eu me expressasse. Como vocês estão entendendo, amém ou não amém? Só que nesse dia eu comecei a chorar. Eu me lembro que eu sentei e eu comecei a chorar, como a Bíblia fala muitas das vezes, copiosamente. Sabe, não é um choro que você assiste um filme e você se emociona, ou que você escuta uma música. É um choro que você não consegue explicar. É aquele choro que você quer parar, mas quanto mais você tenta parar, mais você começa a chorar. Naquele momento, o Espírito Santo estava curando a minha vida, curando a minha alma. Sabe, não foi num culto, não foi numa conferência, foi sentado num hospital, que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Pela primeira vez na minha vida, eu escutei a voz do próprio Jesus falando comigo. Sabe, eu não sei há quanto tempo você está na igreja, ou há quanto tempo você está na sua caminhada cristã. Mas vai chegar a hora, e se já chegou, que você vai escutar a voz do próprio Jesus falando com você. E quando você reconhece essa voz, a sua vida muda completamente. E pela primeira vez eu escutei. E foi o próprio Jesus dizendo para mim, dizendo: Jason, se seu pai morrer agora, você está preparado para continuar tudo que ele começou? E a partir daquele dia, eu assumi o meu chamado, assumi quem eu era. E eu comecei a viver a minha vida de fato, para Jesus. Naquele dia eu fui curado de traumas, de pesos, de coisas que estavam sobre mim. Essa é a minha vida. Um jovem que estava o tempo todo dentro da igreja, não conhecia Jesus, mas que teve um encontro real com Ele. Nessa noite o Senhor quer te encontrar, amém ou não amém? Talvez você está preso a traumas, a rancores, a situações que fizeram com que você desistisse de viver, que fizesse com que você colocasse à prova Deus, como se dizendo: aonde está Deus? Por que para todo mundo dá certo e para mim não? Mas Deus está aqui, amém ou não amém? E agora o meu desafio era falar para minha esposa que eu ia abandonar emprego, que eu ia abandonar tudo para ser pregador, para viver integral da obra. Agora você imagina um cenário: a minha esposa, que sempre trabalhou, sempre foi, teve o seu próprio dinheiro, sempre o seu esforço, com alguém que quer abandonar emprego. E eu cheguei para ela e falei: amor, Deus falou comigo. Ela, imagino que na cabeça dela: bom, se falou com você, tem que falar comigo também. Eu falei assim: eu vou abandonar tudo, eu vou começar a trabalhar na igreja, vou ser integral, vou ajudar o pai. E naquele momento ela me abençoou. Amém? Tipo assim, você tá louco? É o demônio que falou para você, não é Deus não. Mas eu falei: se é de Deus isso, Ele vai
vai abrir uma porta para nós. Porque quando Deus te promete algo, não importa o tempo que passe, Ele vai cumprir na sua vida. Se Deus te prometeu uma família bendita, Ele vai fazer com que isso aconteça, amém? O como não pertence a nós. Se Deus está te chamando, é porque Ele já proveu desde o início até o fim. Quantos têm promessas de Deus aqui, amém ou não amém? E eu me lembro que naquele mês minha esposa ela era funcionária da prefeitura apenas. Trabalhava na parte financeira. E você sabe que prefeitura é cargos políticos, amém ou não amém? E eu não sei que cargas d'água aconteceu. O secretário de saúde caiu e ela virou secretária de saúde. Ah, você não está aqui, amém ou não amém? Não tinha porquê, gente. Ela era apenas uma funcionária e de repente virar secretária de saúde. No mesmo tempo que eu estava pedindo uma resposta de Deus para nós, amém ou não amém? Deus é bom, amém? Mas só que eu sempre fui muito incrédulo. Eu sempre fui daquele assim, e talvez você não seja assim, mas Deus, se é para eu fazer isso, que aquela folha daquela árvore lá, ela possa cair virada para cá. Tipo isso. Dessa maneira, eu sempre ficava pedindo resposta para Deus e confirmações. E eu fiz uma dessa. Falei, bom, Jesus, tá bom, Jesus. Ah, às vezes aconteceu, né? Pode ter sido sorte, sei lá, competência dela, né? Eu falei assim, bom, Jesus, é o seguinte. Eu sempre fui muito tímido, né, Amande? O Amande sabe. O Amande foi da igreja, eu conheci o Amande em Bonito, mas quando ele era da igreja de Bonito, não é não, Amande? Mas eu fui ter relacionamento com o Amande, muito tempo depois que eu fui chegar, e aí, beleza? Porque eu sempre fui assim. Agora imagina eu que queria ser um pregador, chegar para alguém e falar para ela assim, chegar para o Guina e falar, Guina, Jesus te ama, cara, vem para, imagina eu. Como que eu ia pregar de Jesus se na minha própria esposa, eu nem foi eu que cheguei nela. Para provar para você que para Deus nada é impossível, amém ou não amém? Quando é para ser, lembra da oração, amém ou não amém? Mas na minha época, gente, eu não sou velho, tá, gente? Eu tenho, acho que 38, às vezes eu esqueço. Eu sou de 86, vou fazer 38. Mas na minha época, gente, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram para você ficar reagindo e mandando as coisas. Não tinha não, ou você chegava na pessoa, ou não tinha jeito. Na minha época, não sei se o Johnny é dessa época, quando a gente estava afim de uma menina, a gente falava assim, aluga ela para mim. Quem é dessa época aí? Amém? Hoje o pessoal não aluga, já chega morando. Hoje tá difícil as coisas, gente. E eu me lembro que eu escrevi uma carta para ela e tal, porque eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha de conversar com meus amigos, pessoas, imagina para chegar numa menina. E aí eu escrevi uma carta de 3 folhas, perfumei a carta, o Júnior está aqui. O Júnior Pessoa, ele acompanhou todo esse processo do meu sofrimento. E lá na minha cidade ainda tem mototáxi, tá, gente? Talvez aqui não tenha, mas lá ainda tem mototáxi, essas coisas. E aí eu tinha um mototáxi muito conhecido na época lá, que ele conhecia todo mundo, que é o Moisésinho, né, mãe? Conhecia a cidade inteira, porque ele levava todo mundo para cima e para baixo. E a minha sorte que ele era da igreja. Eu falei assim, Moisés, é o seguinte, o nome já era profético, né? Então ele foi abrir o mar pra gente. Entrega essa carta, perfumei, tá, gente? Perfumei, escrevi com a minha melhor letra, escrevi algumas coisas que eu estava sentindo, outras coisas eu copiei de músicas e tudo mais. E aí eu falei, entrega pra ela e tal. E ele entregou. E aí ela recebeu essa carta. E aí aconteceu o que eu estava esperando. Estava tendo uns jogos no poliesportivo, eu sempre fui atleta e ela também. Aí ela apareceu lá no pole. E aí ela me entregou uma carta, mas eu não falei nada com ela, só me entregou a carta. Eu peguei a carta e saí vazado. Cheguei em casa, Pedro, li a carta. E ela disse, não te conheço. Sai fora da minha vida, não quero nada com você. Era isso. Mas Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém ou não amém? E aí eu dobrei a oração, coloquei a intercessão para orar junto com a gente.
para que esse demônio da confusão saísse da mente dela. E aí, pastor, tem coisas que é difícil, né, pastor Ivone? E aí a gente se encontrou de novo no Poli. E aí ela disse que quando ela conversou comigo, que ela viu que eu era de Deus. Só Deus mesmo. Porque a nossa conversa era assim: quer tereré? Quer. Aí demorava um pouco. Tá frio, né? Eu não sei o que ela viu nisso, gente. Mas eu tenho certeza hoje que quando é de Deus, gente, vai acontecer. Ele pega o feio e faz ficar bonito. Ele pega o tímido e faz ficar, sei lá. Então agora imagina um homem se relacionar com alguém para falar de Jesus. Eu falei: Senhor, se é para eu viver mesmo esse negócio, que o Senhor me use, que eu fale para as pessoas de Jesus. Aí esse é o meu maior testemunho, a primeira vez que eu fui usado por Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, não tem nada melhor do que você ser usado por Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele quer te usar para salvar a sua família, a sua casa. Tem pessoas no seu trabalho que não estão falando nada, mas elas estão te olhando e elas já conseguem enxergar o brilho do Espírito Santo na sua vida. Tem pessoas que você não vai precisar falar nada, elas só vão vir para a igreja olhando Jesus através de você. Quantas são essas pessoas, amém ou não amém? E aí eu estava na lotérica, que só eu que fazia serviço de casa, o Eberson nunca fazia nada. E aí era dia 5, dia de pagamento, eu que tinha que ir na lotérica, porque o Eberson dava migué, fugia, sei lá o que ele fazia. Até hoje eu não sei o que ele fazia, mas sempre sobrava para mim. E aí, pai dava, eu fui na lotérica, eu estou lá naquele sol de meio-dia, na lotérica, aquele monte de gente. Naquela época não tinha Pix, gente. Vocês sabem como é que é. Só uma lotérica na cidade, aquela fila do cão, e eu lá. Aí, bem na minha frente está uma senhorinha. Ela provavelmente devia ter uns 77, 80 anos por aí. Desculpa a expressão, mas era bem velhinha mesmo. Quantos já assistiram Titanic aqui? Quantos lembram da Rose, naquela pegada? E aí ela está na minha frente. E aí, desculpa, eu estava na frente dela, ela estava atrás de mim. E a primeira coisa que eu falo: senhora, a senhora pode passar na minha frente, né? Primeiro milagre. Porque imagina eu. E aí ela olhou para trás e falou assim para mim: meu Deus, que bom, né? Ainda bem que existem pessoas educadas ainda, né? Eu falei assim: pois é, mas pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Isso saiu de mim. Aí ela olhou para mim assim, ficou olhando. Eu falei: será que eu falei alguma coisa para a véia? E aí o Espírito Santo falou para mim: fala de novo para ela que vai dar tudo certo. E aí naquele momento você não sabe se é Deus, se é você querendo falar, querendo ser educado. Eu falei assim: olha, eu estou aqui para dizer para você que vai dar tudo certo. Aí ela olhou para mim e falou assim: bonito, né? Estava escutando eu falar no telefone, né? Eu falei: não, senhora, não. Eu acabei de falar com a minha filha, o marido dela está saindo de casa, ela está brava, ela não sabe o que vai ser da vida dele, que ele quer levar tudo, quer levar as crianças. Eu falei assim: mas olha, a senhora pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Deus está no controle. Amém? Ela falou: amém, meu filho. A gente acredita, né, nisso, né? Eu falei assim: vai dar tudo certo. No que ela virou para frente de novo, o telefone dela toca. E ela atende o telefone e ela começa a chorar. Era a filha dela falando que eles tinham se acertado e que ele tinha desistido de ir embora e levar as crianças, que ele vai tentar mais uma vez. Resumindo a história, o casamento tinha voltado na mesma hora. E aí a velhinha olha para mim e começa a chorar.
E o Espírito Santo fala, abraça ela. Aí eu falei, mas será que eu vou abraçar ela porque eu tô com dó dela ou porque é para eu abraçar mesmo, né? E eu abracei, quando eu abracei, que ela começou a chorar mais, de soluçar. E naquele momento o povo da fila começou a me olhar estranho. Como é que um cara tá abraçando a velha tá chorando? O que tá rolando aí e tal? E aquela velha não parava de chorar. E eu ali, naquele momento eu não sabia mais de nada, minha vida já tinha sido. Aí de repente escuto, toca aqui atrás de mim, assim no meu ombro, assim. Aí eu olho para trás, desculpa a expressão, mas um baita de um homão. Falei, pronto, é o pai da véia, o homem da véia. Pai da véia não, porque esse é muito velho, né? O filho, cara todo sujo, todo rasgado. Eu falei assim, já era, moiou. Aí ele fala assim, ô meu irmão, será que você pode orar por mim que eu tô com uma dor no estômago aqui? Naquele dia eu acho que eu orei por umas 4 pessoas na fila. A gente fez um culto. E naquele dia eu tive a resposta que eu precisava, se realmente Jesus tinha me chamado ou não. Amém ou não amém? E a partir daquele dia eu posso dizer com toda a certeza do mundo, que meus melhores dias é pregando o Evangelho. Os meus melhores momentos é na presença de Deus. O mundo tenta comprar a presença de Deus com tantas coisas, com dinheiro, com fama, com prazeres que são momentâneos. Mas eu quero te dizer hoje, você que está aqui, não existe nada que se compara à presença de Deus. Eu não sei qual é a resposta de Deus que você veio procurar nessa noite, mas eu quero te dizer que Ele pega alguém que é abandonado, alguém que é tímido, alguém que não tem perspectiva de futuro, alguém que não é nada, alguém que tem traumas e medos, e faz ser alguém para pregar o Evangelho. Eu quero te dizer, não importa quão impossível seja a sua situação, Ele te chama nessa noite para viver algo extraordinário. Talvez na sua família você é aquele que fala assim, isso aí não tem mais jeito. Talvez você seja aquele que todo mundo está falando assim, não tem jeito, mas eu quero te dizer, tem jeito sim, Deus te escolheu para esse propósito. Não existe nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Agora eu vou começar a pregar, amém ou não amém? Tô brincando, gente. A gente tem até 9h30, né? Parece. Mateus 14, 22, 23. Mas eu vou ser bem breve mesmo, bem breve. A última vez que nós falamos isso, nós ficamos numa vigília. Mas eu prometo que eu vou ser bem breve. O Eberson geralmente vai até que horas nas quartas? 10h30? Será que nos Estados Unidos tem horário certinho, as coisas lá? Não, né? Mas quantos acharam, diz amém, amém? Você que não achou, você pode acompanhar no telão. E diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus.
Amém? Então qual é o cenário aqui? E eu vou ser bem rápido para você que não conhece essa passagem, para você entender. Um pouco antes disso, Jesus está com os discípulos e ele multiplica os pães e os peixes. Você conhece essa história? E aí depois que Jesus faz essa multiplicação, Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, eu preciso que vocês peguem um barco e vão para o outro lado. E os discípulos, Jesus ordena a eles. E os discípulos aceitam e vão. Jesus acorda de madrugada, depois de estar Jesus à madrugada estava orando, e Jesus vai até o encontro dos discípulos. Só que Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas, e aí eles ficam assustados porque é um fantasma. Jesus chama Pedro, Pedro vem, anda sobre as águas, entra no barco e está tudo certo, amém? Entendido a história. Mas a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus ordena. Jesus dá uma ordem para eles. Só que a forma como Jesus ordena, na verdade, eu fico pensando, por que Jesus ordena se os discípulos que estavam com eles eram voluntários? Amém? Eles seguiam a Jesus voluntariamente. Só que quando Jesus ordena, na verdade, Jesus está pedindo. E as pessoas aceitam, os discípulos aceitam essa ordem porque para eles não soa como ordem, soa como um pedido. Vocês estão entendendo, amém ou não amém? Porque eles amavam Jesus. Então no primeiro momento, os discípulos aceitam esse pedido de Jesus. Mas pensa comigo aqui, os discípulos conheciam o mar. Eles sabiam que o mar era agitado. Esses discípulos já tinham tido uma história com Jesus em relação ao mar. Uma certa vez, os discípulos estão no mar e uma tempestade se arma. Nesse momento Jesus está no barco, dormindo. Mas a tempestade se levanta, os ventos fortes. Jesus dormindo e os discípulos desesperados, achando que vão morrer, acordam Jesus que está dormindo na popa. Jesus se levanta do barco e Jesus dá uma ordem: mar e vento, acalme-se. Naquela mesma hora o mar e o vento se acalmam. Sabe, tem situações na sua vida que os ventos fortes estão te levando para um lugar que você sabe que é perigoso. Tem tempestades que você está passando, que você fala: meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? Porque uma tempestade, ela é tudo aquilo que é muito maior que você. Só que naquele momento, Jesus está no barco. Fala: Jesus está no barco. Jesus se levanta, acorda e fala: mar, tempestade, se acalma. Quero dizer para você, tem momento hoje, nessa noite, que toda tempestade que você está vivendo tem uma resposta de Deus para você. Não importa a situação que você esteja vivendo, talvez os ventos estão muito fortes, jogando o seu barco para lá, para cá. Você não tem mais controle, você não sabe mais o que fazer, porque a tempestade está castigando você. Mas nessa noite o Senhor tem uma voz que acalma a tempestade, que é como uma voz de trovão. Ele te diz: paz. Ele declara paz sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Só Ele tem a voz que acalma a tempestade. Ele é o Deus do impossível. Não importa a sua tempestade, não importa aquilo que tem tirado o seu sono, nessa noite existe uma voz do céu, que é como uma voz de trovão. Ele te diz: calma, descansa, eu estou no controle, eu estou dentro do barco, você não está sozinho, eu estou com você. Essa é a primeira situação, Jesus dentro do barco. Mas só que agora a situação é diferente. Jesus fala para os discípulos irem, e os discípulos vão. Eu não sei se você sabe, mas a nível de conhecimento, o mar da Galileia
Ele é um mar calmo, né? O lago de Genezaré, não sei como está em algumas traduções. Mas os historiadores, a galera que estuda isso, diz que o mar da Galileia, na superfície, ali nas margens, é tranquilo, não tem onda. Mas no meio do mar da Galileia, a profundidade é maior, o vento é mais forte, a tempestade é maior. E Jesus manda eles ir para o meio do mar. Só que dessa vez agora a situação é diferente. Os discípulos estão no meio do mar e de repente o que acontece? Uma tempestade de novo. Aqueles discípulos já tinham tido uma experiência com Jesus. Então quando Jesus ordena eles para eles irem na frente, Jesus na verdade estava falando para eles intencionalmente, porque Jesus queria fazer algo na vida deles. Sabe por quê? Porque vai chegar momentos na nossa vida que Jesus estará dentro do barco na tempestade, mas tem momentos que nós vamos estar na tempestade e vai parecer que nós não estamos vendo Ele. Quantos aqui já oraram e parece que a sua oração não chegou no céu? Quantos aqui estão dessa forma que você fala assim, meu Deus, eu já fiz de tudo, aonde está Jesus? Eu vou no Quarta Flow, eu vou no Revival, não sei falar inglês, igual o Ebers. Até o pessoal da mídia queria saber como que é o nome da sua pregação. Eu falei assim, acho que é em português mesmo. Aí é um barco e uma tempestade, aí é como aqui, uma igreja top, eles colocaram, A Boat and a Storm, né? Uma coisa assim. O meu inglês é influente, afluente, sei lá nem como é que é. Mas não é muito bom não. Mas haverá momentos que você vai achar que Jesus não está te vendo. Nós temos a mesma situação. Um barco, um mar, tempestade, os discípulos. Está faltando alguma coisa, não está? Jesus. Existem tempestades na nossa vida que o Senhor permite para que o nosso caráter seja transformado, para que a nossa fé seja fortalecida, porque é muito fácil a gente adorar a Deus quando está tudo bem, quando o seu status é bom, quando está tudo bem no seu emprego, quando você está com uma boa casa, um bom dinheiro, quando não tem ninguém enfermo na sua família, a gente adora a Deus com tudo que nós temos. Mas e quando o vento é contrário? E quando há dor? E quando há a mágoa? E quando há o luto? E quando há traição? E quando há o abuso? Nós conseguimos adorar a Deus? Mas eu quero dizer isso para que isso fique guardado na sua mente. Preste atenção nisso. Não é porque você não vê Jesus na tempestade que Ele não está te olhando. Vou dizer mais uma vez. Não é porque você não vê Jesus no meio da sua tempestade que Ele não está te olhando. Deixa eu te falar uma coisa. Ele não tira os olhos de você em nenhum momento. Ele está olhando a sua vida. Ele está olhando o seu choro. Ele tem olhado quão difícil tem sido você dormir todos os dias, porque parece que as coisas não dão certo. Ele está olhando o seu sofrimento. Não é porque você não vê que Ele não está te olhando. Ah, pastor, mas naquele dia que eu sofri aquele abuso, naquele dia que aconteceu algo terrível comigo, aonde estava Deus? Ele estava te olhando. Porque a tempestade vai produzir em você uma experiência real com Ele. Ele vai pegar aquilo que para você foi vergonha e vai transformar em dupla honra. Ele vai pegar aquilo que para você foi uma cicatriz, aquilo que foi machucado, para salvar outras pessoas. Quantos creem nisso? Amém ou não amém? Não é porque você não está vendo Ele que Ele não está te vendo. E os discípulos estão lá aterrorizados, com medo de morrer, e agora não tem Jesus no barco. E agora? Aonde está Jesus? Aonde está Jesus?
Mas a Bíblia fala que, de repente, no meio daquela tempestade, Pedro, um homem vem andando sobre as águas, em direção ao barco, e é Jesus Cristo. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo, mas Ele está vindo em direção à sua vida, ao barco da sua vida. Ele está vindo em direção, andando sobre as águas. Ele tem um milagre para fazer na sua vida. Você não está vendo, mas Ele está te olhando. Desde o momento que você saiu com um barco, Ele está te olhando. Ele conhece a tua vida, Ele conhece a sua história. Antes de você nascer, Ele tem o teu nome escrito na palma da mão dEle. Nada, exatamente nada, nada, exatamente nada, sai do controle das mãos do Senhor. As mesmas mãos que foram pregadas na cruz, tem o seu nome escrito nela, e Ele está dizendo para você: ei, ainda não é o seu fim, ainda não é o fim da sua história. Essa tempestade não vai te afundar, essa tempestade te fará vencer, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você pensa, o que você imagina. Ele está te olhando. Nada sai do controle das mãos do Senhor. E os discípulos estão com medo. E eles olham e eles falam: é um fantasma. Sabe por que eles falam que é um fantasma? Porque o que eles esperavam era Jesus dentro do barco, não fora do barco. E eles falam: é um fantasma. E Jesus vem e diz: não temas, sou eu, Jesus Cristo. Sabe, talvez você está aqui nessa noite e você fala assim: por que ainda essa tempestade não cessou na minha vida? Por que ainda não aconteceu? Deixa eu te falar, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. O tempo dele é perfeito, amém ou não amém? A gente tem mania de querer as coisas tudo do nosso jeito. A gente tem mania de tentar as coisas do nosso braço. Deixa eu te falar uma coisa: pare de tentar do seu jeito, não é do seu jeito. É no tempo dele. Foi assim com Marta e Maria. Lázaro já havia morrido, já tinha 3 dias, 4 dias. Jesus chega e Marta e Maria falam para Jesus, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus fala: eu não vim aqui para orar por ele, eu vim aqui para ressuscitar ele. Jesus está aqui nessa noite. Talvez você fale assim: Deus não aconteceu ainda, porque o que Ele tem para você é maior. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas é difícil a gente entregar nas mãos de Deus. Entregar é você realmente confiar. Você tem coragem de pegar tudo aquilo que você está tentando do seu jeito e entregar nas mãos de Deus? De acreditar e ter fé que o que Ele tem para você é muito melhor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Jesus chega na tempestade. Jesus chega e os discípulos estão no barco. Alguns com medo, porque cada pessoa reage de um jeito na tempestade, amém ou não amém? Eu até anotei aqui, para não me perder. Porque Pedro, você sabe, Pedro dos discípulos, ele era o mais sanguíneo. Ele era o mais doidão. João era o mais quieto. Cada discípulo tinha uma personalidade, assim como nós. Cada pessoa reage de um jeito no meio da tempestade. Tem pessoas que no meio da tempestade grita. Tem pessoas que ficam com medo. Eu anotei aqui, deixa eu achar. Tem pessoas que vêm para a igreja no meio da tempestade. Tem pessoas que saem da igreja no meio da tempestade. Tem gente que agradece quando está passando por tempestade. Tem gente que vira crente. Tem gente que ora. Tem gente que pula do barco. Tem gente que sai da igreja. Tem gente que volta para a igreja. Cada pessoa reage de um jeito no meio da tempestade. Pedro falou assim: Jesus, se é você mesmo,
Faz eu ir até você então. E Jesus fala, vem. Vem, Pedro. Talvez Jesus tinha pensado assim, mas logo você, Pedro. Você é meio doidão, né? Não podia ser João, né? João provavelmente estava encolhidinho lá no barco orando para Jesus. Jesus, acalma essa tempestade. E talvez seja até por isso que Jesus veio, através da oração de João. Mas Pedro teve a ousadia de sair do barco, de viver algo extraordinário, de viver algo novo com Jesus. E Jesus chama ele pelo nome dele. Assim como Jesus chamou Lázaro da sepultura, nessa noite, qual é o seu nome? Jesus te chama pelo teu nome e diz para você, ei, sai para fora do barco, vem viver um extraordinário, ei, vem viver um novo comigo, vem viver uma vida nova. Talvez você está no barco encolhido, com medo, com traumas. Talvez você está nesse barco e você não consegue ir para lá e nem para cá, porque os ventos te jogam para lá, te jogam para cá. Você não consegue sair do barco, você tem medo de sair e acreditar de novo. Você tem medo de sair porque existem mágoas. Mas Jesus te chama hoje pelo teu nome. Eu não sei qual é o seu nome, mas Ele te chama pelo teu nome. O mundo e as pessoas te conhecem por aquilo que você tem. Deus te conhece por quem você é. Ele te chama hoje pelo teu nome. Ele te diz, ei, vem para fora, sai do barco, vem viver um novo, tome um passo de fé. Quantos querem viver algo extraordinário do Senhor? Deixa eu te falar, ei, saia do barco, do medo, dos traumas. Essa noite é uma noite para você abrir mão de toda a sua vontade e viver algo de verdade, na presença de Deus. Talvez você fale assim, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas a nossa resposta é, o que o Senhor deseja para mim? E Pedro sai do barco e vai até Jesus. Pedro conhecia o mar. Pedro era filho de pescador. Pedro era pescador. Você conhece algum... Existem exceções, mas você conhece algum pescador que não sabe nadar? Provavelmente em algum momento nas pescas que Pedro estava fazendo, ele deve ter caído no mar. Pedro conhece o mar. Só que a Bíblia fala que Pedro está indo em direção a Jesus, e de repente os ventos ficam mais fortes e Pedro afunda. Pedro teve medo e Pedro começa a afundar. Eu fico pensando, o que será que fez Pedro afundar, sendo que ele conhecia o mar, ele conhecia o vento, ele sabia nadar? O medo de Pedro era perder Jesus mais uma vez de vista. Eu quero te dizer nessa noite, não é porque você não está vendo Ele na tempestade, que Ele não está te olhando. Ele está te vendo. Jesus não vai acalmar a tempestade para fazer um milagre na sua vida, mas Ele vai mudar a sua vida durante a tempestade. Jesus pega Pedro pela mão e a tempestade continua. Mas Pedro agora tem uma história com Jesus. Porque é na tempestade, é nas adversidades que a gente tem o nosso caráter transformado. É nas tempestades que a gente se torna mais forte. É nas tempestades que a gente aprende a confiar somente em Deus. É na tempestade que a gente entende que nós não somos nada sem a presença de Deus nas nossas vidas. Existem momentos que Jesus estará dentro do barco, acalmando o mar. Mas existe um momento que Ele está na tempestade, mas fazendo com que você seja aprovado, fazendo com que o seu coração seja transformado. Amém?